Cristiane Soares com a nossa aula de História. A aula de hoje direcionada aos alunos do terceiro ano do ensino médio. O nosso tema está dentro de um tema maior, que é a respeito de resistências e conflitos durante a Primeira República. Mas aqui nós vamos dar ênfase ao movimento operário, que vai surgir em decorrência da industrialização. Então, na aula de hoje a gente vai analisar esse desenvolvimento industrial no Brasil, e o movimento operário. Espera-se que ao final dessa aula você seja capaz de compreender o crescimento do movimento operário como uma reação às formas de trabalho que se estabeleceram com o processo de industrialização. Contextualizando, de que momento nós estamos tratando aqui. Então, olha, a gente está falando aí a respeito da primeira década do século XX, onde a gente começa aí, com um avanço industrial mais considerável. A gente tem uma concentração industrial nesse período, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, devido à infraestrutura, que a gente tem, a questão da energia elétrica, a questão da população, a existência de uma rede ferroviária, uma rede rodoviária, isso também é muito importante para a gente. É um período em que a gente tem a produção de bens de consumo visando aí, atender as necessidades da população. Então, algumas características aí desse período da nossa indústria, Nós temos aí um crescimento do mercado consumidor. A gente vai ter um excedente de capitais do café que vão ser investidos na indústria. Temos as dificuldades na importação, Essa dificuldade na importação que ela é acentuada por causa da Primeira Guerra Mundial, em que os países que estavam envolvidos na guerra, eles diminuem a exportação, e a gente também tem a questão de moeda, que dificulta que a gente compre produtos estrangeiros, então a gente passa a substituir as importações, Nós vamos produzir aquilo que antes a gente comprava, e todo esse contexto, então, é o cenário para que a gente tenha a industrialização, associado também à imigração. Um período em que a gente recebeu muitos imigrantes no Brasil e eles são importantes dentro dessa história aí, desse desenvolvimento do movimento operário. Quais as mudanças sociais que nós vamos ter na Primeira República? Então, aqui a gente vai tratar do aumento da mão de obra assalariada, A gente vai tratar de um momento aí em que a abolição da escravidão ela é recente, para esse contexto. Então, a gente está tendo o desenvolvimento da mão de obra assalariada, que é uma característica importante. A entrada dos imigrantes, E grande parte dos imigrantes vai fazer aí o trabalho nas fábricas. É interessante a gente pensar sobre o papel do imigrante no Brasil, Que tanto era como uma força de trabalho, como também no período anterior aí, a República, a gente via o imigrante como uma pessoa, como uma figura para possibilitar aí o branqueamento da população no Brasil, por meio da miscigenação. A gente tem a questão do crescimento das indústrias e, com isso, a gente tem também a urbanização, E a formação de uma burguesia industrial no Brasil. O movimento operário. Então, gente, quando a gente tem um crescimento da indústria, a gente tem um número grande de trabalhadores nessas indústrias, a gente tem também uma reflexão sobre as condições que esses trabalhadores tinham de trabalho. Questão de jornada, Questão do tipo de trabalho, da segurança, questão salarial, elas eram muito caras nesse momento, Ou seja, preocupantes. E as preocupações em torno dessas questões é que vão fomentar aí o movimento operário. Foi um movimento que teve forte influência das ideias socialistas e anarquistas que ganhavam força na Europa, E como a gente tinha a presença de muitos imigrantes europeus, isso faz com que a disseminação também dessas ideologias, ela fosse maior. Então, vamos falar o que é o anarquismo, o que é o socialismo, de que eu estou tratando. Primeiramente, o anarquismo, que a gente tem um símbolo que ficou conhecido, o símbolo do anarquismo, e ele fala de uma ausência de governo. Então, a gente está falando aí de uma corrente de pensamento, de uma teoria que não acredita em nenhuma forma de dominação e de hierarquia. Portanto, a ideia do poder do Estado sobre as pessoas, ela era contestada. Tinha aquela ideia de autogestão, de autogoverno, que não seria necessário uma força maior, hierarquicamente falando, para controlar a população. E a gente tem também o socialismo, que é uma doutrina política e econômica baseada no princípio de igualdade e que vai questionar aí, a questão do capitalismo, vai propor uma reflexão a respeito do capitalismo.
Bom, pensamos aí, né? Vimos a questão da ideologia, a questão que passa a ser cara para os operários, né? A situação em que eles vivenciavam. Então, o trabalho infantil, a baixa remuneração das mulheres, a baixa remuneração dos homens, né? A questão do esforço, que era muito grande, a jornada, que era muito extensa, que não era compatível com o que recebiam, tudo isso vai gerar a situação que vai culminar com um movimento que ficou muito conhecido como a greve de 1917. É importante falar que não é a primeira vez da história do Brasil que a gente tem uma greve, certo? Mas, nesse contexto da República, a greve de 1917 é um importante momento para a gente refletir. Então, ela atingiu milhares de trabalhadores, né, que reivindicavam melhores condições de trabalho. A gente tem até uma imagem, né, que vai mostrar um pouco dessa manifestação aí. Quais as motivações? Bom, nós temos várias, já citei, né, muitas delas aqui, mas as principais, elas estão em torno da questão da remuneração, a questão da exploração do trabalho infantil e das mulheres, né, e também as jornadas de trabalho. Essa greve, gente, ela começa entre operários da indústria têxtil que queriam um aumento. Eles queriam que os salários fossem ajustados, né, em 20%. Depois, esse movimento, ele acabou aderindo a outras pessoas. Uma das razões, para além das questões que motivavam a greve, foi a forma como o governo tratou os manifestantes. Então, toda a violência, toda a repressão do governo para com os trabalhadores gerou um sentimento de solidariedade e uma maior adesão ao movimento. Então, esses movimentos, eles vão crescer bastante. O ano de 1917 é um ano muito importante quando a gente fala de luta de trabalhadores. Por quê? No Brasil a gente trata dessa greve, mas e no mundo? O que acontecia? Esse ano marca a Revolução Socialista que acontece na Rússia. Então, é o momento em que a gente tem a chegada dos trabalhadores ao poder, né? Vamos dizer assim, e a instauração de um novo regime. Então, a Revolução Socialista, ela vai servir também de um exemplo para outras regiões. Então, como a gente viu no Brasil, a greve de 1917, né, ela é um reflexo disso, mas é um movimento que vai crescer bastante e vai preocupar as autoridades que não investiu na negociação, e sim na retaliação, na repressão, né, por parte dos manifestantes. Nesse contexto, a gente tem a expansão do anarquismo no Brasil. Então, ela foi rápida nas grandes cidades brasileiras, né? E suas propostas de supressão do Estado e de todas as formas de repressão, ela vai ter muita receptividade entre os trabalhadores. Aqui a imagem mais ampliada, né, que vai tratar um pouco aí a respeito dessa greve, né, de como os trabalhadores carregando bandeiras pretas, né, saíram às ruas reivindicando melhores condições. Como a gente falou, são duas ideologias que vão influenciar o movimento aí dos trabalhadores, o anarquismo e o socialismo, né? Então aqui a gente traz já como comunismo, né? A gente entendendo aí, às vezes as pessoas entendem como sinônimo, né? Socialismo com comunismo, né? A gente percebe que o socialismo, ele seria um caminho para que a gente chegasse aí, né? Em uma sociedade igualitária. E quando esse caminho fosse conduzido, concretizado, a gente chamaria de comunismo. Então é muito comum a gente ver, né? Tratando dos dois termos. Mas então, a partir de 1922, embalados pela criação do primeiro Estado socialista, né, na Rússia, os militantes brasileiros vão fundar aqui o Partido Comunista Brasileiro. Esse partido aí, ele vai sofrer algumas perseguições, né? Então, ao longo da sua história, a gente tem uma alternação entre períodos de legalidade e períodos de ilegalidade. Ao contrário dos anarquistas, que viam o Estado como mal em si, os comunistas viam o Estado como um espaço que deveria ser ocupado e transformado. Então, eram pensamentos que, nessa questão, se divergiam. Aqui a gente até tem uma imagem, né, que vai tratar a respeito da questão do Partido Comunista e defendendo a legalidade. Como eu comentei, ao longo de sua história, a gente tem momentos em que esse partido ele vai ser considerado ilegal. O movimento operário ele vai sofrer forte repressão por parte do governo. Uma das justificativas para essa repressão estava na acusação, né, de que haveria liderança radical, né, que povos radicais de outros países estariam no Brasil iludindo o trabalhador brasileiro. Aquela ideia de que a culpa não é do trabalhador brasileiro, você está sendo enganado por quem veio de fora, né, quem já está com essas ideias erradas, vamos dizer assim. Mas, na verdade, o que chama muita atenção para a gente nesse movimento é a situação em que o trabalhador
trabalhador vivia, né? A aproximação, ela se dá por causa de um lugar comum de fala, né? A gente está falando de questões de melhoria de vida, de qualidade de vida, de justiça social, de fim de desigualdade. Nessa época, então, preocupado com a situação do crescimento, né, dos movimentos, o presidente Washington Luiz, ele chegou a comentar: a questão operária é uma questão de polícia. Isso fica bem claro a forma como o governo estava tratando a questão, que não era por vias de negociação e diálogo, mas sim por vias de repressão e a tentativa de acabar com esse tipo de movimento. Uma das formas, né, de diminuir os movimentos foi a lei de expulsão do estrangeiro. Vendo o estrangeiro, né, como um dos principais responsáveis, né, a respeito aí da situação, optou-se então pela deportação imediata daqueles que fossem, né, considerados aí envolvidos a movimentos de perturbação da ordem. Então, o maior alvo dessa lei foram os anarquistas, que é por causa, né, a gente já comentou, da forma como as ideias elas ganharam espaço no Brasil. Quais foram as conquistas desse movimento operário? Então, a gente sabe que a gente teve aí um movimento que teve como forma de atuação as greves, as manifestações, né? Os pedidos aí, né? Que eles incluíam uma gama de situações, mas principalmente, né, a questão da qualidade e remuneração pelo trabalho. Quais foram as conquistas? Então, né, para esse contexto, a gente vai ver que as conquistas elas não foram tão grandes, né? A gente vai ver que, por mais que os esforços foram muito grandes, eles tiveram aí algumas conquistas limitadas. Por quê? Por mais que aprovações de leis acontecessem, né, leis trabalhistas, na prática, elas não funcionavam. E não é de se assustar. Se nós pegarmos a nossa realidade hoje, a gente sabe disso, né? Que muitas leis trabalhistas, elas não são colocadas em práticas. Mesmo hoje, que a gente tem todo um aparato, né, para nos auxiliar, a gente tem aí a Justiça do Trabalho, tem onde recorrer, né? Tem uma série de direitos, mas a gente sabe que em determinadas situações, em determinadas regiões, né, ainda está muito presente, né, a questão de transgressão às leis trabalhistas. Então, mas para a gente voltar a esse contexto aí, as conquistas, elas foram pequenas, mas elas foram muito importantes, porque movimentos como esse, eles dão aí um pontapé inicial para que outros movimentos também se fortaleçam, né? E essas conquistas, elas vão vindo ao longo do tempo. Então, eles não conseguem tudo que eles queriam naquele momento, mas eles plantam aí a ideia, né, da luta do trabalhador pelos seus direitos. Então, como a gente comentou, a legislação que foi aprovada no contexto, ela não foi aplicada e o movimento, ele ainda era limitado, né? Neste momento aí, ele estava restrito a alguns centros urbanos. Quando a gente fala de greve em São Paulo, né? A gente fala do movimento operário, a gente cita principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, que já estava mais industrializado, mas a gente pensar assim que muitas vezes estava restrito a algumas regiões, em outras regiões esse movimento ainda não havia crescido, né? De forma a ter as conquistas, né, maiores, né, aquilo que era almejado. Então, como a gente falou a respeito do reconhecimento, hoje nós vivemos aí, né, em um momento da história em que há como o funcionário garantir seus direitos, ele tem um conhecimento das leis, né? Ele tem como, né, buscar aí informações, ele tem como negociar também a respeito da situação trabalhista, né? Então a gente vê que há uma preocupação e garantias maiores ao trabalhador nos dias atuais. Como a gente comentou, essa luta, ela foi demorada, né? Essas conquistas, elas não vêm da noite para o dia. Então, foram precisos vários movimentos que sofreram fortes repressões. A questão, né, do diálogo, ela não estava presente, né? Então, como a gente vê o Brasil se industrializando, a gente não tem um padrão, um parâmetro de como tratar dessas situações. Então, o Brasil ainda se industrializava e vivenciava esses movimentos. Então, à medida em que eles aconteciam, a gente ia sentindo a reação. Então,
como a gente viu, o governo não negociava. A questão era muitas vezes mais punitiva, acabar com o movimento, impedir que o crescimento dele, né, acontecesse aqui. Como a gente comentou também a respeito do Partido Comunista, né? Havia uma preocupação muito grande. Se na Rússia chegou aquele momento em que tiraram aí os governantes do poder, em que o povo tomou o poder, né? Na verdade, a gente sabe que esse povo, né, em torno de alguns grupos políticos, né, mas que chegaram ao poder buscando garantir aí os direitos dos trabalhadores, outros direitos sociais também, como redistribuição de terras, né? Então, tudo isso, gente, gerava um desconforto muito grande. Então, havia aquele medo de que essa situação chegasse a outros lugares. Então, a repressão, ela se justificava muito nesse sentido, né? Porque impedir que o exemplo de outros países se desenvolvesse aqui no Brasil, né? E a gente corresse o risco aí de viver também a chegada de um Estado aí socialista, como o que aconteceu na Rússia. O fato é que a repressão, ela não é a melhor forma, né? A melhor forma de resolver, e é por isso que o movimento ele só fez crescer. Que a gente traz uma imagem, né, que ela vai falar muito sobre isso, sobre como crescem os sindicatos, sobre como essas entidades de representação de trabalhadores vai ganhar força, né, vão ganhar força aí nesse contexto. Então, a gente tem aqui os trabalhadores, né, todos unidos, e a ideia de que juntos, né, eles fazem a força que está representada por essa mão, que é uma mão que diz muito a respeito da luta, a respeito da busca aí pelos direitos, né, a respeito de que, se pensarmos o número de trabalhadores em comparação ao número de patrões, né, ou se pensar a força que essas pessoas podem ter, eles vão poder se organizar muito melhor e garantir direitos que vão dar aí uma melhor qualidade de vida, né? E pensando nesse processo de industrialização, à medida, a partir dos anos 1930, a gente tem aí com Getúlio Vargas a criação do Ministério da Indústria e do Trabalho e do Comércio. Então, esse ministério, ele ajuda a gente no entendimento do desenvolvimento da indústria, mas ajuda também a gente compreender as novas relações trabalhistas que vão se estabelecer no Brasil. Se a gente pensar a partir da década de 1950, em que a industrialização ela vai ter um impulso muito maior, principalmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, a gente vê a importância crescente também do movimento operário, das organizações em sindicatos, né, e dessa busca aí pela garantia dos direitos dos trabalhadores. Reforçando o que a gente falou até aqui. A formação da classe operária brasileira, no início do século XX, foi um processo de luta contra os patrões pela melhoria de salários e condições de trabalho e também contra o governo, que se recusava a aceitar as reivindicações de alteração na legislação e também pela repressão desencadeada aos movimentos contestatórios. Sobre esse processo de história da República Brasileira, responda. Então, você pode responder aí, né? Fazer um registro. Letra A. Quais as duas principais tendências políticas que influenciaram os trabalhadores neste contexto aí da Primeira República? Letra B. Qual o papel do movimento operário para a conquista dos direitos trabalhistas que você conhece atualmente, né? Então, toda essa história que foi contada aqui, essa luta desses operários, de que forma os reflexos dessa luta estão presentes na nossa sociedade hoje? Então, eu espero que você registre aí, tá? E fique ligado. Em breve, teremos mais assuntos interessantes nas aulas de história para você. Te aguardo. Até lá! Olá, sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui hoje para conduzir uma aula direcionada aos alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema da nossa aula, ele está relacionado a um tema maior de aulas anteriores que diz respeito a resistências e conflitos durante os anos iniciais da República, né? A chamada Primeira República. Mais especificamente, nessa aula, nós vamos tratar de dois movimentos, o tenentismo e a Semana da Arte Moderna. Vamos analisar esses movimentos que expressam algum tipo de insatisfação, seja aí com as desigualdades sociais, com o sistema político vigente ou até mesmo com questões relacionadas aí ao campo da cultura.
Vamos dar uma maior ênfase, então, ao tenentismo e à Semana da Arte Moderna. Então, para começar, vamos tratar sobre o tenentismo. Quais os objetivos desse movimento, né? Como objetivos principais, a gente tem a questão da defesa dos interesses nacionais e temos também a questão da moralização da política do país, combatendo aí a corrupção eleitoral. Então, inicialmente, esses objetivos estavam na pauta dos tenentes. Os tenentes que são membros do Exército, né, que vão aí tomar frente em alguns movimentos de contestação. Um desses movimentos é chamado Os 18 do Forte, ou Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Quais as situações que estão em volta desse movimento, né? A gente tem a história das cartas falsas. Que é isso, gente? Algumas cartas foram divulgadas e essas cartas foram atribuídas ao presidente Arthur Bernardes. Então, essas cartas, elas diziam aí de críticas a respeito do Exército. Se elas eram verdadeiras, né, depois foi confirmar que não podia atribuir tão, assim, seguramente ao Arthur Bernardes. Mas o fato é que elas foram disseminadas e gerou no Exército um descontentamento, porque eles passam a questionar o presidente. Uma outra oportunidade em que o presidente precisou do Exército para uma questão política em Pernambuco, eles se recusaram, tendo em vista a situação que já foi tratada aí das cartas falsas. Então, essa recusa colocou em dois pontos aí de tensão, né, o governo federal e o Exército brasileiro. E isso fez com que o Exército, descontente com a forma como eles eram, né, vistos pelo governo e sentindo até mesmo a questão da exclusão, eles organizam um movimento e pegam em armas contra o governo federal. Inicialmente, 300 homens resolveram aí enfrentar, né, aquele governo do qual eles faziam oposição. No final das contas, desses 300 homens, a gente vai ter uma diminuição para apenas 17. Essa revolta toda, gente, ela diz muito, né, da não concordar com o tratamento recebido, como a gente comentou anteriormente. Então, assim, o movimento ele perde as forças à medida em que a repressão por parte do governo cresce. Então, de 300 a gente chega a 17. Você deve estar me perguntando aí, né, se eu falei que a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, como é que eu estou explicando aqui que de 300 viraram 17? É que, na verdade, dos 300 militares, apenas 17 permaneceram na luta. Mas, no caminho que eles marcharam, né, no Rio de Janeiro aí, a gente vai ter a adesão de um civil. Por isso é que vai ter o nome da revolta do Forte de Copacabana. Aqui a gente tem a imagem, né, em que a gente vai ter aí essa marcha. Ela deixa claro, né, que o número era bem pouco expressivo e o resultado desse movimento também ele é evidente, né? Os tenentes que marcharam, eles foram mortos, a gente tem a sobrevivência de apenas 2 para contar essa história desse movimento que era uma reação ao governo, à política das oligarquias e uma dita exclusão por parte do Exército. Esse movimento ele não acaba aí, né? 2 anos depois, o primeiro aconteceu em 1922, né? Então 2 anos depois a gente tem um novo movimento, que seria aí o segundo levante tenentista. No caso desse segundo movimento, ele gira em torno da preocupação por parte do Exército de serem expulsos da corporação. É que desde o primeiro movimento houve um processo, né, correndo aí, e uma das penalidades poderia ser a expulsão. Então, diante dessa possibilidade, organizou-se um outro movimento militar que começa em São Paulo, mas que se espalha por outras regiões, né? E aí, outros estados vão aderir também ao movimento, mas o resultado não é diferente do resultado do movimento anterior, que é uma forte repressão por parte do governo. Esse segundo movimento, ele tinha como objetivos a deposição do presidente, né, do Arthur Bernardes, tinha a questão do voto secreto também, defendia o voto secreto, a questão da obrigatoriedade do ensino primário e também melhorias no ensino público e na justiça. Então, a gente percebe que as questões, né, os objetivos desse movimento, eles vão se ampliando, né, ao longo do período em que ele vai crescendo. Uma vez reprimido, o segundo, né, levante tenentista, ele não acaba. Em São Paulo, forma-se uma coluna que vai marchar aí em busca aí dos seus ideais.
Uma coluna também é formada no Rio Grande do Sul. E aí, gente, a união da coluna gaúcha com a coluna paulista traz para a gente, né, como resultado, a formação da coluna Prestes. A coluna Prestes, ela tem esse nome, né, por causa de um dos seus principais líderes, que é o Luiz Carlos Prestes, que passou para a história, né, com o título de Cavaleiro da Esperança. Bom, essa coluna, ela tinha aquela defesa, né, daqueles interesses que a gente já comentou, né, a questão do voto secreto, a questão, né, da crítica à política brasileira, a questão da educação também. E aí, gente, eles resolveram, então, marchar pelo Brasil. Eles chegaram a marchar cerca de 25 mil quilômetros. E essa marcha, ela acabou alcançando 12 estados brasileiros. Lembrando que 12 estados brasileiros num período em que a gente tinha um total de 20 estados. A coluna Prestes, ela adotou a estratégia do movimento. Então, eles não estavam enfrentando o governo, né? Eles se movimentavam tentando aí, né, fugir das perseguições do governo. Ela acabou, né, sendo enfraquecida ao longo dos anos, porque ela durou muito tempo, mais de 2 anos. Então, quando ela já estava reduzida a cerca de 600 homens, né, eles acabam deixando o Brasil e foram buscar exílio, né, na Bolívia e no Paraguai. Aqui a gente tem um mapa que vai mostrar para a gente um pouco, né, dessa coluna Prestes, desde quando ela sai, né, em dezembro de 1924, de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e o caminho percorrido, como nós comentamos, 12 estados, dos 20 estados brasileiros. A questão aí, né, da duração dela, 2 anos e meio, e o fato de terem participado de 50 batalhas sem terem saído derrotados. Vamos mudar agora o nosso assunto um pouco, né? A gente trabalhou a questão política, a questão do movimento dos tenentes, mas agora nós vamos trabalhar também de movimento cultural nesse mesmo contexto, que é o início da Primeira República. O movimento em questão é a Semana da Arte Moderna. Esse movimento, ele vai falar para a gente um pouquinho a respeito da insatisfação com algumas questões culturais que estavam muito presentes no Brasil naquele contexto. Então, é uma manifestação artístico-cultural que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, né, durante uma semana aí de fevereiro de 1922. A gente tem como nomes importantes desse movimento o escritor Mário de Andrade, o escritor Oswald de Andrade e o artista plástico de Cavalcante. Mas outros nomes também vão, né, entrar aí dentro desse projeto. A ideia, gente, era fazer movimento que trouxesse aí uma reflexão a respeito dos padrões culturais, a forma como o Brasil incorporava características de outras culturas na sua, né? Mas trazia muito mais do que isso, queria aí mostrar uma arte própria brasileira. Então, um movimento que chocasse mesmo, que chamasse a atenção das pessoas, mas que deixasse claro um estilo que seria aí característico do país. Então, algumas questões que eram muito relevantes nesse movimento aí que a gente tem, né? Algumas proposições. Uma nova visão de arte, a questão de uma estética inovadora e a questão de uma renovação, de maneira geral, uma renovação social, uma renovação artística. Características importantes desse movimento aí para nós. Nós temos, então, a ausência de formalismo. Então, buscar aí, né, uma arte que seja mais solta, né, que não tenha tanta preocupação com a formalidade. A questão da influência de vanguardas artísticas europeias, né? Então, aquilo que estava surgindo, que se desenvolvia na Europa de arte, né, que quebrava também paradigmas, foram incorporados no Brasil. A gente tem a questão da valorização da identidade e da cultura brasileira. Vai ficar muito presente nas obras, por exemplo, os indígenas, né? a população mestiça, a questão das nossas cores, dessa questão tropical mesmo, né? Mostrando aquilo que é próprio do Brasil. A gente tem uma liberdade de expressão. Então, gente, a arte expressa nas suas diversas formas, sem ser limitada, né? Sem ser aí cerceada. A gente tem também uma aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e vulgar. De maneira geral, como nós vimos nesse exemplo, tem essa questão de quebrar mesmo daquilo que era formal, daquilo que era padrão, daquele estilo de arte que vamos dizer que, aos olhos daqueles que buscavam uma renovação, era um estilo de arte que precisava aí, né, de uma repaginada, de uma mudança aí, né, e principalmente uma questão que é muito importante é essa aproximação com as nossas questões culturais.
Sobre essa semana, o artista plástico de Cavalcante comentou: seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Então ele está falando, né, que é uma semana de escândalo, é para chocar mesmo, é para chamar a atenção das pessoas, né, para quebrar aquilo que eles tinham como arte, né, aquele padrão presente aí numa burguesia, como ele vai falar, né. Então, essa ideia, ela vai estar muito presente nas apresentações que nós vamos ter, né. Então, foi uma semana em que a gente teve recital, né, poemas, a gente teve apresentação musical, até chamou a atenção um dos fatos que foi muito comentado, né, que o músico Vila Lobos, ele se apresentou e que ele estava com um pé de chinelo e outro pé calçado, né, de sapato. E que as pessoas entenderam a forma como ele se apresentou como uma ofensa, né, como se ele estivesse ali desvalorizando o público ou não se preocupando aí com a questão artística. Na verdade, mais tarde falou-se até que ele estava assim porque ele estava com um calo, né, que não fazia parte daquele movimento. Mas como o movimento ele foi diferente do que as pessoas estavam acostumadas, como ele traz um novo tipo de arte, né, acaba que a forma como ele estava se apresentando foi assimilada aí no contexto do movimento. Então, as ideias da Semana da Arte Moderna, elas foram difundidas através de outros movimentos artísticos da época e também de publicações. Dentre os movimentos e grupos formados, a gente pode citar, né, o Movimento Pau Brasil, Movimento Verde e Amarelo, Grupo ANTA, Movimento Antropofágico, né, e também temos publicações, revistas que se desenvolveram nesse contexto, como a Claxon e Antropofagia. A herança da Semana da Arte Moderna também, né, pode ser vista em outros movimentos posteriores, como o tropicalismo, a geração da lira paulistana e a bossa nova. Um dos campos, né, que se desenvolveu na Semana da Arte Moderna, né, não que se desenvolveu ali como início, mas que como visibilidade, né, passou, né, a ser visto como um estilo de arte brasileira, foi a questão do expressionismo. Como eu falei, não foi desenvolvido naquele contexto porque ele já estava muito presente, principalmente na Europa, né? Era um estilo de arte que se desenvolvia bastante. Mas no Brasil, a Semana da Arte Moderna, ela deu olhos a esse aspecto, né? A esse modo aí. Um dos representantes desse momento é a Anita Malfatti. A gente poderia tratar de vários assuntos aqui relacionados à Semana da Arte Moderna. Eu vou pegar a questão da pintura, né, a questão aí da Anita Malfatti, mas deixando claro que tem outros campos que poderiam ser explorados também. Bom, a gente vai fazer uma análise dessa pintura que foi intitulada A Boba. Observem que para padrões de pintura, né, a gente vê aí que é algo que não está dentro dos padrões que eram tidos naquele contexto, no sentido de simetria, né, organização, a questão das cores, né, toda a obra, ela deixa claro aí um estilo inovador para o contexto, né, a gente pode observar isso quando a gente vê as cores que são utilizadas, né, cores irreais, por exemplo, o rosto da pessoa, a pele amarela, a gente vê o fundo da obra também contrastando, a gente vê que a personagem, né, da tela, ela não está no centro, que não há uma preocupação com a simetria, nem tanto no posicionamento dela na tela, nem como o rosto, o corpo dela, observa-se que uma sobrancelha é maior que a outra, um lado do rosto é maior que o outro, a mulher apresenta um olhar perdido. Isso é muito próprio do expressionismo, porque dentro do expressionismo a gente vai ver presente uma insatisfação, uma preocupação humana, um questionamento com aquele mundo moderno, né? Com tudo que estava acontecendo. Então isso fica muito claro, né? A expressão humana diante de um contexto. Então essa obra da Anita Malfatti, ela nos permite analisar, né? Como que essa mulher olha, né? Parece que por cima de quem está observando a tela, né? Um olhar perdido ao fundo. E a expressão também deixa claro aí de uma pessoa que não está segura, ou ao mesmo tempo quando a gente vê a forma como o rosto está assimétrico, né? Que deixa bem claro também essa questão de não estar tudo em ordem, não estar tudo certinho, vamos dizer assim. Então, quais as características principais, né, que a gente percebe aí no expressionismo? A gente tem os traços rápidos e simples, tons vibrantes,
a ideia do desconforto, que foi comentado, né? A assimetria, a questão do fundo distorcido e também as cores irreais. Então, esse desconforto, ele fica muito claro nas obras que se encaixam dentro aí do expressionismo. Sobre a obra de Malfatti, a gente tem uma análise feita pelo Monteiro Lobato. Então, um trechinho do que ele fala a respeito, né, desse tipo de arte. Ele vai dizer, olha, há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá, como furúnculos da cultura excessiva. Então, ele vai caracterizar, né, o expressionismo como escola rebelde, como algo que vai aí, né, que estaria na contramão do que a gente tinha de arte até então. Bom, a Anita Malfatti, ela não é precursora, como a gente falou, do expressionismo, né? Ela tem esse trabalho muito por parte do estudo que ela faz na Europa, né? Os professores que ela tem. Então, um outro autor que a gente pode citar no contexto é o Edvard Munch. Uma das obras dele que ficou muito conhecida foi a obra O Grito, que deixa bem clara aquela questão do desconforto que nós comentamos, né? Não se sabe se é um homem ou se é uma mulher, mas a gente vê uma figura de desespero, de desconforto, de susto muito presente nessa obra. O pintor, a gente até traz um trecho dele, né? Ele diz, eu não pinto o que vejo, mas o que vi. Ele fala um pouco aí a respeito, né, desse contato, né, essa questão também da insegurança da sociedade. O Edvard Munch, ele teve sua obra muito conhecida, mas ele passou por um momento de marginalização. Hitler, quando ele vai fazer as suas campanhas sobre raça superior, né, sobre a raça ariana, como os alemães eram melhores, vamos dizer assim, uma das coisas que ele faz é colocar em comparação dos dois lados as obras, né, alemãs que não são do expressionismo, né, e em contraponto o expressionismo sendo associado aos judeus e a grupos que para Hitler eram vistos como degenerados. Nesse contexto, obras como essa foram retiradas aí, né, de circulação ou de apresentação em museus na Alemanha, justamente pela essa associação dessa arte com uma questão aí que seria de desordem, né, como foi dito. Bom, vamos testar o conhecimento? Trouxe aqui 4 obras para você me ajudar a analisar e ver se a gente consegue encaixar dentro do que a gente falou sobre o expressionismo. Então, a gente tem Noite Estrelada, a gente tem Fernanda de Castro, nós temos aqui o casal Arnolfini e Os Retirantes. Observando essas obras, você consegue me dizer qual delas não faz parte do expressionismo? Espero que tenham acertado, né? É a obra do Jan van Eyck, que é Casal Arnolfini, que é uma obra que traz, né, algumas características, né, um estilo de pintura chamado naturalismo, em que a gente pode observar detalhes bem meticulosos, né, como os pormenores estão presentes na obra, como há uma simetria, a questão da perspectiva também está muito presente nessa obra aí, diferentemente do que a gente viu, né, ao longo dessa aula, com relação ao expressionismo. Pessoal, espero que essa aula tenha contribuído, né, para a gente compreender um pouco mais sobre esse contexto. Em outras aulas, outros temas interessantes também vão chegar para vocês, deixando claro que essa aula faz parte de um conjunto de aulas sobre um tema que é a respeito das resistências e dos conflitos vivenciados no Brasil durante a Primeira República, que é aquele período que vai, né, desde 1889, quando há a proclamação da República, até o ano de 1930. Então, até mais! Professora Viviane, e em História, quais foram os temas das aulas de hoje? Então, em História, nós trabalhamos 2 aulas hoje. Elas fazem parte de um conjunto maior de aulas que tem como um eixo temático os movimentos, conflitos na Primeira República. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre a industrialização,
e o movimento operário no Brasil. E falamos também sobre o tenentismo e a Semana da Arte Moderna. É da Thaís, do 3º ano, da Escola Estadual Joaquim Delgado de Paiva, em Lima Duarte. Ela faz a seguinte pergunta: qual foi a principal causa do movimento tenentista? Obrigada pela pergunta. Esse movimento, ele se inicia como uma forma de contestação às questões políticas do Brasil no contexto. Então, a gente vivenciava aí, nesse momento, né, uma predominância das oligarquias, né, e uma política muito circunscrita a esses grupos, e há aí um desejo de alterar essa realidade, inclusive tendo aí os tenentes como os precursores dessa modificação. Outros temas vão sendo agregados ao movimento, né, ao longo do período em que ele aconteceu, mas a gente sabe que inicialmente a gente tem essa questão política como a maior questão motivadora para esse movimento tenentista. A próxima é da Ariadna, estudante do 9º ano da Escola Estadual Professor João Fernandino Júnior, em Sete Lagoas. Na Semana da Arte Moderna, qual era a importância da música? Então, a gente tem uma participação importante, né, que é do Heitor Villa-Lobos, que vai participar aí dos eventos que acontecem nessa semana. E ele vem falar, né, o movimento como um todo vem falar a respeito de uma popularização da música. Então, não descartando a música erudita, né, que era muito bem vista também, mas eles vêm apresentar aí a questão da aproximação da música com a vida, né, das pessoas, com aquilo que elas têm, costumes, então, com a nossa cultura propriamente falando. E a gente entende que essa participação do Heitor Villa-Lobos e, de maneira geral, a forma como a Semana da Arte Moderna vai falar de música, elas nos dão um caminho aí para que a nossa música popular brasileira se desenvolva, né, posteriormente. A próxima pergunta é da Milene, aqui de Belo Horizonte. Ela faz a seguinte pergunta: o que é antropofagia? Então, Milene, com certeza você está relacionando essa pergunta, né, à Semana da Arte Moderna. A antropofagia, ela diz da prática, né, de se alimentar da carne de seu semelhante. No caso, se a gente trazer como exemplo a população indígena, né, alguns grupos que faziam, né, esse ato, que seria comer a carne de outro índio. Isso faz parte de um momento em que é mais um ritual entre essa população, entendendo que, ao comer aquela carne, ela estaria ingerindo características daquela pessoa, né? Seja coragem, seja bravura. No caso do movimento antropofagista, né, ou relacionando a antropofagia com a Semana da Arte Moderna, a gente faz uma referência dessa busca, né, de comer mesmo, né, de deglutir a cultura europeia, né, de tirar aquilo que era de bom, que ela tinha de bom, as características boas, né? E assim também utilizar no fortalecimento da cultura brasileira, mas apresentar para a sociedade uma cultura que fosse própria nossa, né? Manifestações culturais que fossem relacionadas com as nossas práticas, com as nossas vivências, né? Por isso que a gente tem aí uma valorização do indigenismo, a questão da valorização dos nossos traços, né? Daquilo que marca a nossa cultura e a nossa sociedade. Por quais motivos os operários no Brasil começaram a se organizar e fazer greves? Então, a gente tem aí o desenvolvimento da indústria, que nós falamos nas aulas, né, que é um desenvolvimento lento, né, tímido, mas ele acontece. Na Primeira República, então, a gente tem um crescimento do número de operários e esse crescimento ele vai ser engrossado pela participação do imigrante também, imigrante este que já passava por uma experiência, né, em trabalhar em fábrica, que já conhecia movimentos em busca de seus direitos, e é a realidade brasileira, a realidade né, nas fábricas, é que vai fazer com que seja necessário essa movimentação dos trabalhadores. Então, que realidade é essa, né? Nós estamos falando de um momento que a gente não tem aí uma legislação trabalhista, né? A gente não tem garantias ao trabalhador. Questões como condições de trabalho, de segurança, isso aí ainda não é bem trabalhado nesse momento. A gente não tem uma remuneração que corresponde ao trabalho que é desenvolvido, que é um dos principais problemas, né? Reclamava-se muito da carga horária extensa e, ao mesmo tempo, da baixa remuneração.
a questão também da exploração de crianças ou exploração de mulheres também, né? À medida em que a gente tinha diferenças salariais. Então, todas essas questões relacionadas às condições de trabalho nas fábricas e a falta de uma legislação que pudesse assegurar os direitos desses trabalhadores é que vão ser questões motivadoras para o movimento operário. Soma-se a isso a forma como o governo brasileiro reagiu a essas manifestações de operários, porque à medida em que, ao contrário de dialogar, né, e buscar uma solução, o governo agiu de maneira violenta e repressiva, né? O Washington Luiz falava que a questão operária era uma questão de polícia. Então, quanto mais o governo engrossava com os operários, maior era a solidariedade entre outros operários, e isso fazia com que o movimento cada vez crescesse, né, mais. A gente sempre fala da importância que esses movimentos têm na história nossa hoje, né, e nas vitórias que nós conquistamos no que concerne à questão trabalhista no Brasil atual. Qual a correlação da proclamação da República com a abolição dos escravos? Então, a questão da abolição dos escravos, né, ela é anterior à proclamação da República, mas até que ela aconteça, a gente tem alguns antecedentes aí, né, um contexto que ele é muito importante para a gente entender essa correlação que você está querendo saber, né? Primeiramente, a gente tem que voltar lá um pouquinho ao final do Império, né, do segundo reinado de Dom Pedro II, e entender uma das questões que foram responsáveis, que contribuíram para que o Dom Pedro II perdesse espaço, né, perdesse apoio e se enfraquecesse politicamente falando. Então, essa é a questão abolicionista. É uma questão que envolve dois lados. A gente tem, de um lado, todas as pressões que o Brasil sofria com relação aí à abolição, né? A gente tinha pressão externa, principalmente por parte da Inglaterra, mas a gente tinha dentro do Brasil um movimento que cresce, que vai pedir, né, que o Brasil aí liberte os escravos. E, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento das elites que apoiavam Dom Pedro II, que eram proprietários de escravos e que exigiam, em caso de término, né, da escravidão, do sistema escravista, eles queriam a indenização. Essas duas situações, né, formam aí a questão abolicionista e gera aí problemas no governo de Dom Pedro II, fazendo com que aconteça aí a proclamação da República. Mas o que acontece? A gente pode associar ainda mais, a gente pode ir além. O Brasil, ao ficar independente, permaneceu com, né, um rei, né, com a monarquia, desenvolveu um império. E o que vai acontecer? A maior parte dos países da América, à medida em que eles se tornaram independentes, eles se tornaram uma república e muitos terminaram com a escravidão. Então, essa relação, ela acabou acontecendo, né, que a república poderia ser um sinal de progresso, né, e que a monarquia que o Brasil vivenciava mantinha a escravidão, né? Então, a luta pela república, o movimento republicano, ele ainda cresce com essa questão, pensando aí na situação dos nossos vizinhos na América. Então, a relação é essa, né? Quando se dá a proclamação da República, nós já temos a libertação dos escravos, mas a gente entende que esse processo, né, pela abolição da escravidão, ele contribui com essa transformação que o Brasil vai ter, né? E essa mudança aí de um governo imperial para uma organização republicana. É uma pergunta de terceiro ano para a história. A coluna Prestes alcançou seu objetivo? A coluna Prestes, à medida em que ela cresceu, se desenvolveu, né, mais que concretizar algo, ela visava também deixar uma mensagem, né? E essa mensagem, ela dizia muito de mudança. Então, de mudança, de renovação relacionada à política, à questão do voto, à questão da educação no país, né? E algumas questões sociais também, assim como questões pertinentes à ação dos militares, aos direitos deles. Mas, se a gente pensar, ela concretizou o seu objetivo, né? Aí a gente pensar na mensagem que ela queria passar, conseguimos entender que ao longo do período em que eles caminharam pelo Brasil, sem sofrer conflitos com o governo, né, eles conseguiram divulgar um pouco dessas ideias. Ao final desse movimento, a gente tem aí que eles saem do Brasil, né? Eles vão para o exílio e o que a gente tem
como, aí, vamos dizer assim, o objetivo alcançado vai ser esse incômodo que ela vai gerar, vai ser a divulgação dessa ideia, dessa necessidade de mudança, né? Vai ser o fato de não terem que enfrentar conflitos armados, né? Essa coluna ela vai se esquivando aí do governo federal, então fica, na maior parte, se a gente pensar aí como um produto final desse movimento, uma conscientização sobre as questões políticas, culturais, educacionais do Brasil nesse período. Próxima é uma pergunta de terceiro ano para a história. As obras de arte moderna eram bem diferentes da arte que as pessoas já conheciam. As pessoas aceitaram bem o novo estilo de arte? Inicialmente, aquilo que os modernistas propunham foi visto como um estranhamento, vamos dizer assim. Porque, como foi dito na pergunta, já havia o costume com um determinado tipo de arte, né, que era um padrão europeu, inclusive. E quando eles trazem uma proposta diferente, né, com uma busca aí de valorizar outras características, principalmente se tratando das características brasileiras, então uma arte que é progressista, há uma rejeição inicial. Então, a Semana da Arte Moderna, todo aquele momento em que eles divulgaram a nova forma, né, seja pintura, as suas propostas aí para a poesia, a questão da música, tudo isso, todas essas propostas, naquele momento, gerou um estranhamento, né, ou um não reconhecimento, vamos dizer assim, à medida em que as pessoas conheciam e eram acostumadas com outro estilo. A gente precisa de um tempo maior para que aquela proposta seja aceita. Então, a gente tem alguns críticos, eu até citei na aula, né, que o Monteiro Lobato ele vai falar que é arte rebelde, né, vamos dizer assim, até mesmo se a gente falar né, de maneira geral, dentro mesmo de algumas pessoas que estavam inseridas aí nas questões culturais, houve tanto aqueles que tiveram aí uma aproximação muito grande, uma ajuda na divulgação do movimento, como a gente vai ter também aqueles que vão criticar, né, que vão aí condenar essa arte moderna, todas essas modificações. Então a gente precisa de um tempo maior para que elas sejam assimiladas, né, e tenham o seu devido valor dentro da nossa sociedade, mas inicialmente o que marca aí a Semana da Arte Moderna é uma certa rejeição por parte da população. Quais as características do modernismo no Brasil? Hoje a gente teve a oportunidade de já falar um pouco sobre as características desse movimento no Brasil, né? Mas aí a gente pode chamar a atenção para alguns outros pontos, né? Que é principalmente a questão de se valorizar uma cultura própria no Brasil. Então, se a gente fala em arte, a gente vê como que tem uma presença de cores vivas, né, da nossa vegetação, como tem a presença da nossa cultura indígena, que é muito marcante também. Então, assim, a gente tem essa questão principal de valorização do que é nosso, né, de falar, sim, produzir uma cultura nossa. A gente tem aí como ideais também uma maior divulgação cultural, né? Chegar ao maior número de pessoas. A questão de não desvalorizando a cultura europeia, né? Mas ter aí algo que seja nosso, né? Que tenha a nossa marca, dar o tom do Brasil para a produção cultural. E aí a gente vai ter, né, na questão aí que eu comentei hoje, inclusive, além da pintura, a gente tem a questão da escrita, a gente tem a questão aí da música, né? A gente tem a questão de mostrar também, né, uma mudança, mostrar um posicionamento humano diante da mudança, né? Toda aquela ideia do desconforto, da expressão, da interação com a arte, né? Mas principalmente o que eu falei no início, encerro fechando, ao dizer de uma valorização daquilo que o Brasil tem de bom, daquilo que faz parte da nossa cultura, né? De divulgar isso aí, né? Sempre buscando aí um reconhecimento e até mesmo a criação de laços entre as pessoas, tendo como vínculo aí a nossa questão cultural. Quando os trabalhadores no Brasil começaram a ter direitos? Nós falamos a respeito do movimento operário no Brasil, como ele se desenvolveu
E uma das coisas que foi comentado nas aulas, né, é que apesar de todo aquele movimento, dos embates que a gente tem, né, principalmente entre o governo federal e o movimento operário grevista, naquele contexto específico nós não tivemos aí avanços tão significativos. Mas se a gente pensar, né, como aquilo como uma sementinha para tudo que se desenvolveu ao longo dos anos, a gente pode datar aproximadamente do ano de 1934, quando Getúlio Vargas já no poder, a gente tem a elaboração de uma Constituição, e ali a gente vai ter algumas leis trabalhistas, sim, já vai estar falando a respeito de descanso semanal, já vai estar falando a respeito de férias. A partir de 1943, que é também com Getúlio Vargas no poder, né, ele permanece no poder, a gente tem um documento muito importante que é a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. E, a partir daí, outros avanços, né, a gente vai ter como, né, progressivamente, até chegar ao 13º, a questão do descanso semanal que vai ser remunerado, né, e até a gente chegar no que a gente conhece hoje. Essa consolidação das leis de trabalho, ela dá a Getúlio Vargas o título que ele passou para a história, né, como o pai dos pobres, e ela, inclusive, foi uma forma, assim, de reunir, né, todos aqueles avanços que nós tivemos na questão trabalhista no Brasil em um único documento. E esse documento ele vai trazer garantias aos trabalhadores, mas vai também, naquele contexto, favorecer aí o trabalho, a atuação, né, a representatividade do Getúlio Vargas no Brasil. Quais as motivações da coluna Prestes? Em alguns momentos nós tratamos também a respeito da coluna Prestes hoje, falamos, né, se o objetivo foi alcançado, né, e falamos do tenentismo que vai anteceder aí toda essa coluna Prestes, mas a gente tem aí algumas pautas importantes para esse movimento que estão relacionadas aí principalmente à questão da participação política, né, a alteração das características marcantes da política brasileira naquele período, que é justamente deixar que um determinado grupo exerça continuamente o poder, né, a não participação de outros grupos é um fator muito importante para a gente considerar. Todas as questões e mazelas, inclusive, né, daquele início da República, a gente vivencia, o nosso tema é resistências e conflitos na Primeira República, justamente porque a gente está vivenciando aí uma alteração em um sistema, né, de império para república que sugere às pessoas que isso vai trazer como consequência uma modernização, uma melhor condição de vida, uma resolução aí das desigualdades e por aí vai. Então, toda essa ideia e essa esperança dessa mudança, à medida em que ela não se efetiva, ela vai gerar uma série de movimentos. Então, a coluna Prestes, ela se insere dentro desses movimentos, buscando aí, né, modificações no nosso país.